Vambora! Coletiva do Renato Gaúcho, você sabe, você acompanha aqui no Raiz Tricolor a coletiva do Renato, você pode acompanhar lá no Jornada, por exemplo, tá lá a coletiva na íntegra. A coletiva comentada é só aqui. Vamos lá para a coletiva do Renato. Mas antes, deixa eu só fazer um detalhe que chegamos em agosto, eu tinha paralisado por conta do Mundial. Tem sorteio dos membros, tá? Os membros do plano Libertadores aqui do canal, tem aqui embaixo um link para você virar membro, tem aqui o botãozinho Seja Membro também. Eles, além de estarem no grupo de WhatsApp do Raiz Tricolor, junto com os membros do Plano Brasileirão, eles também têm direito a sorteio mensal, tá? Todo mês eu sorteio um deles para ganhar uma camisa oficial lá da Fute Fanatics. Temos 22 nomes, né? Porque um aqui é onde está o cabeçalho. Tá aí na tela para todo mundo ver o seu próprio nome. E vamos sortear um número entre 2 e 23, que é o ganhador desse mês de agosto, número 21. É lá para baixo, então, ó. Professor Leclerc é quem ganhou. Então, vou acionar ele lá no grupo se ele tiver, mas se ele não tiver, alô, professor Leclerc, entre em contato aí com a gente através do grupo de WhatsApp. Você tem aí como entrar aí pelo coisa para poder entrar aí e receber a sua camisa oficial. E se você não é ainda, seja membro do Plano Libertadores, como eu falei, além de todos os benefícios, grupo de WhatsApp, etc., você tem também. Aproveita esse prêmio, né? Todo mês tem um sorteado ganhando uma camisa oficial. Vamos para a coletiva do Renato. Tchau, Renato, vamos de coletiva agora com o Renato Gaúcho. Boa noite, Renato. Meu nome é Pedro Ramos, da Sintonia Esportiva. Uma das observações, pelo menos eu particularmente tive hoje do Fluminense, foi uma dificuldade da transição ofensiva de sair do seu campo de ataque e sair com velocidade para o ataque do Grêmio. O Fluminense tinha hoje o Keno, mas não utilizou do Soteldo, e além do Everaldo também, que fez a função de 9, além do gol também, não contribuiu com essa velocidade. Eu queria saber o que você pretende dessa equipe, se você ainda visa uma contratação, se você visa com jogadores que estão hoje ainda resolver esse problema, e se você concorda também com esse problema que eu levantei agora. Obrigado. Em partes. Boa noite a todos. Em partes. A gente tem que tirar também, elogiar a marcação do Grêmio, que não deixou a gente sair nessa transição um pouco mais rápido, tanto eu armei a minha equipe com velocidade na frente, mas o Grêmio marcou muito bem. Então tem horas que você tem os jogadores, tem a qualidade, tem as características da velocidade, mas tem que parabenizar o adversário, que nos marcou muito bem. Um jogo bastante pegado, um jogo bastante disputado. O que o Grêmio... times do Mano Menezes, né? No geral, eles marcam bem, sofrem poucos gols. O próprio Grêmio mesmo, se você botar na conta só os gols sofridos na gestão Mano Menezes lá, é praticamente um gol por jogo, um pouquinho mais ali do que um gol por jogo. A média é até melhor do que o Renato no Fluminense. Característica das equipes do Sul, e perdeu de 1 a 0. Mas o Fluminense também brigou o tempo todo. Então nós sabíamos que era mais um jogo de poucas oportunidades, tínhamos que aproveitá-las. Aproveitamos, fizemos o primeiro gol no primeiro tempo com o Everaldo. Voltamos para o segundo, o Grêmio voltou um pouquinho melhor que a gente, mas depois a gente tomou as rédeas da partida de novo e continuamos disputando, brigando. O futebol é assim hoje em dia. Se você não tem alguns craques na equipe, você tem que pelo menos disputar, brigar com o adversário. É assim que está o futebol brasileiro. Eu já cansei de falar para vocês. Hoje em dia é bastante disputado. Já leva vantagem a equipe que entra em campo brigando, que eu digo no bom sentido, e aproveitando as oportunidades quando elas aparecem. Mais uma vez, faltou um pouquinho tranquilo nas finalizações. Tivemos a chance de fazermos o segundo gol através do pênalti, mas acontece. O Everaldo teve personalidade, a confiança para bater, bateu bem, mas infelizmente a bola saiu. É aquela história, né? Teve personalidade, depois vai ter pergunta só sobre o pênalti. Um detalhe, bateu bem, mas a bola saiu. Eu entendi o que ele quis dizer. De fato, não é que o Everaldo isolou o pênalti, tá? A bola bate na trave. Mas existe pênalti mal batido que entra, o goleiro deu mole, alguma coisa, mas não existe pênalti bem batido para fora. Até pode ter pênalti bem batido que o goleiro pegou. Isso pode acontecer, o goleiro saiu muito antes, se deu bem, o goleiro é muito bom. Mas pênalti bem batido pra fora não tem como, né? O primeiro requisito do pênalti é você acertar ali aquelas 3 barras ali. Né? Mas o importante é que a gente conseguiu mais uma vitória. A gente precisava pontuar no Campeonato Brasileiro. E sabíamos que o jogo ia ser bastante difícil, como foi. Mas aproveitamos a oportunidade com o Everaldo e conseguimos mais uma vitória. Boa noite, Renato. Alan Santos, do BTB Esportes. A ordem de bater o pênalti do Everaldo veio do banco, veio de você, porque sem John Ares, que saiu e o Ganso sendo trocado, essa ordem veio do banco para ele bater, ou tinha outros jogadores também pedindo ali para fazer essa cobrança, ele que vem vivendo esses últimos 2 jogos, 3 gols. Obrigado. Ele bateu pela confiança que ele estava tendo no momento. Eu sempre designo na preleção 2, 3, 4 jogadores para bater nos pênaltis. Eles treinam todos os dias. E na hora, quem tiver com uma confiança maior, e o Everaldo está com bastante moral, está com moral com o torcedor, está com moral com o grupo, com o treinador, tem feito os gols que a gente precisa.
Ele, com a confiança dele, ele foi lá, bateu, como podia ter batido o Lima, o Canóbio, enfim. Eu não percebi isso na coletiva. Eu tava na coletiva, né? Já tem pergunta minha, inclusive. 2 detalhes. Primeiro, só que no Fluminense. Eu acho que isso, não só aqui, mas no Fluminense, desde o lance do Calegari, o assunto quem vai bater o pênalti se tornou sempre um assunto chamativo. Pô. Não sei vocês se vocês tinham essa reação também do estádio. Sai um pênalti pro Fluminense, eu fico olhando já quem é que tá pegando a bola pra bater, quem é que tá vindo falar com o treinador pra bater, e etc. Desde o pênalti do Calegari, isso já faz mais de 2 anos, 2 anos e meio, e eu ainda sigo nessa, acho que pra gente é um tema maior. E segundo que na hora o Canóbio chega aí pra poder bater, e aí tem a conversa dele com o Everaldo, o Lima ainda chega também ali um pouquinho depois, e aí o Thiago Silva meio que direciona também com o Everaldo. Ele falou que designa 3 cobradores. Eu acho que, por enquanto, o Fluminense não tem um cobrador de pênalti, porque quem era o John Arias, mas o John Arias era, nesse ponto, dá pra chamar o John Arias de frouxo, né? Ele era frouxo. Qualquer um que chegava pra pedir, ele deixava bater e não é assim que funciona. O Everaldo tinha caminho pra virar esse batedor, né? Mas aí precisava ter acertado. Eles saíram de lado, conversaram, ele decidiu bater. Mas acontece, qualquer um outro também poderia ter batido e errado. Acho que o mais importante foi a personalidade dele. Fez mais um gol importante pra gente hoje, que nos deu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro. Renato, boa noite. Leandro Quintela, canal Resenha Tricolor 1902 e Portal Netflu. Renato, creio que pelo fato de ser o Flu um clube revelador, os torcedores nas redes sociais questionam muito a ausência frequente de jogadores da base na relação dos jogos. E houve alguns jogos em sequência que não tivemos nenhum jogador relacionado. E hoje você volta com 3. E com um desses, inclusive, entrando no segundo tempo. Diante disso, gostaria que esclarecesse os motivos. Seria uma questão de safra mesmo, uma questão talvez física, ou alguma outra questão? Muito obrigado. Bom, tem um grupo. Um abraço pro Quintela, inclusive. O Thiago Silva é de Xerém, né? Isso aí o Quintela não fala, né? Que o Thiago Silva... tava trocando ideia com ele lá no pós-jogo. Um abraço pro Quintela. Eu procuro dar oportunidades para todo mundo. Os garotos da base, bons garotos, com um futuro muito grande. Converso bastante com eles e no dia a dia procuro lapidá-los. Inclusive hoje tive que chamar a atenção do Riquelme durante a partida e agora no vestiário. Porque ele não pode fazer aquilo que ele fez com o adversário pisando na bola. Então são coisas que vocês não sabem no dia a dia que o treinador passa. O treinador, principalmente os garotos da base, o meu trabalho é de corrigir esses garotos. Para que a gente não solte os garotos não estão preparados e daqui a pouco o garoto começa a se queimar, o torcedor acha que não tem futuro e por aí vai. Isso eu gosto de soltar os garotos aos poucos e no dia a dia eu vou corrigindo eles, vou lapidando eles, para que no momento que eles entrem em campo eles sabem exatamente o que deve ser feito. Então a oportunidade deles tem aparecido. No próximo jogo, de repente, vocês não vê-los, acho que no jogo contra o Nação ou contra o Bahia, porque eles foram convocados para a seleção. Muitas vezes eles não estão na lista porque eles estão na seleção também. E até pouco tempo o Riquelme estava no departamento médico. Bem nítido o esporro que deu no Riquelme, foi bem nítido no campo, eu relatei isso na hora 2 vezes, e no vestiário também o recado tá passado, né? Boa noite, Renato. Wilson Forte, da Central Fluminense. Queria te perguntar sobre a sua única substituição no intervalo, que foi a entrada do Thiago Santos no lugar do Hércules. E essa substituição fez o Fluminense jogar em alguns momentos com 3 zagueiros, né? Queria que você explicasse a saída do Hércules, foi uma questão física, e a opção pela entrada do Thiago Santos. Ele pediu para sair. Ele estava com uma bolha que estava incomodando o pé dele. Não estava conseguindo correr. Então por isso que fez a substituição. Ele pediu, até pedi para ele voltar, mas ele falou que estava difícil de correr, estava difícil de calçar chuteiro. Então foi obrigado a trocar. Não deve ser só uma bolinha simples no pé do Hércules, né? Porque eu vi gente interpretando, tava com uma bolinha, não podia voltar. O Renato chega a pedir pra ele voltar, ele fala que não tá conseguindo correr. Então deve estar ali, não sei se é algum calo, algum corte, alguma coisa assim, né? Corte não dá bolha, né? Porque é meio estranho, né? Tipo, você chegar e falar assim, não, o jogador profissional não voltou pro segundo tempo porque tava com bolha no pé. Pô, né? Isso é uma coisa que você bota ali um curativo, alguma coisa e ameniza, mas deve ser algo um pouquinho mais complicado e preferiram não arriscar também pra quarta-feira, né? Boa noite, Renato. Tudo bem? Parabéns pela vitória. Marcos Eduardo Algato Mestre. Eu gostaria que você falasse sobre a atuação do Manuel. É um jogador que não estava quase jogando e agora fez uma partida hoje e o time não sofreu gols. Obrigado. Eu costumo sempre falar para eles, né, que o jogador ele tem que estar preparado. As oportunidades chegam. Infelizmente, só pode começar 11 jogadores, mas ele já tinha jogado contra o São Paulo também no primeiro tempo. Então, o jogador, eu falo para eles, treine forte todos os dias, porque daqui a pouco eles vão ter a oportunidade e no momento que precisar no campo tem que mostrar. Ele não começou tão bem no início do jogo, mas depois ele foi muito bem, nos ajudou. O Manuel estava sendo muito... Eu não falei isso na análise, inclusive, né? O Manuel estava sendo muito exigido para sair com perna esquerda, né? Várias tentativas de lançamento com perna esquerda, passe com perna esquerda. Até foi bem no geral, mas realmente no início isso estava sendo um gargalo ali para a saída de bola do Fluminense. Toda hora a bola ia pro Grêmio quando batia nele. A bola aérea é muito boa.
E como você mesmo falou, é mais uma partida que a gente não toma gol. E esse revezamento, às vezes, é obrigatório, independente da posição, às vezes é porque o jogador está suspenso. O importante, eu sempre falo para eles, independente da posição, independente do jogador, ele tem que estar preparado para jogar minutos, para jogar 45 minutos, 10 minutos, 5 minutos, 2 minutos. Ele tem que estar à disposição do treinador. Se vão começar ou durante a partida, o jogador tem que entrar e tem que dar a resposta. E hoje ele deu uma resposta positiva. Aquela história, né? Já ouvimos essa resposta do Renato algumas vezes, né? As coletivas começam a ficar um pouquinho repetitivas às vezes também. Né? O Renato, Gabriel Amaral, aqui do Jornal da Capital 1902, aproveitando dois ganchos de respostas que você já falou, tanto essa questão de um revezamento às vezes obrigatório, e tanto também de que a gente que está de fora, se fala bastante isso em coletivo, que a gente que está de fora não conhece tudo que a gente está de dentro. Então o momento que a gente tem para conhecer é esse da coletiva, justamente. E eu queria te perguntar mais sobre esse revezamento mesmo que foi feito. Porque a impressão que dava, por várias vezes, o Fluminense voltou contra o Cruzeiro, você já falava, não, tô segurando porque se ele não joga no domingo. Você falou sobre lateral, foi revezando. E a gente vê agora um Thiago Silva que veio de uma sequência grande de jogos, até o jogo queria ser poupado, ele precisou entrar contra o Palmeiras. A gente vê o Everaldo vindo com 3 jogos seguidos, e acho que depois de 3 gols em 2 jogos, deve ser o centroavante na volta contra o Internacional. O Samuel vem na sequência também. A impressão que passa é que você agora escalou o time que você pensa ser o titular do Fluminense, sem pensar muito no que algum jogador pode vir a ficar de fora na frente. É isso mesmo, você encontrou um time pro Fluminense, por exemplo, com 3 volantes fora de casa, com o Ganso dentro de casa. Você estruturou para encontrar agora nesse retorno de Copa Brasileiro? Essa pergunta vale... É bom aqui porque eu tenho a oportunidade de falar também sobre a minha pergunta, né? Explicar um pouquinho. Uma das características que eu já percebi sobre... E isso, enfim, a gente vai tentando desenvolver ele ao longo do tempo, assistindo e assistir essas coletivas também faz parte de melhorar o meu trabalho. É que pro Renato, se você fizer a pergunta básica, ele vai responder a resposta básica e acabou. Se eu fizer essa pergunta, Renato, você encontrou o time titular? Porque você está repetindo a escalação e deu a impressão de que você está repetindo alguns jogadores. Ele vai falar, todo mundo tem chance, a titularidade de hoje pode ser o banco de amanhã e tal, prefiro dar opção para todo mundo. Ia ser aquela resposta genérica. Então, para ele, eu tenho que ir limpando todas as respostas genéricas, a estratégia que eu tirei para tirar, acho que é uma boa resposta dele. Todas as respostas genéricas que ele poderia dar, fui tirando, você fala que a gente não sabe a coisa interna, então é a tua oportunidade de falar sobre coisas que a gente não sabe, que a gente só tem a oportunidade de saber na coletiva. Você falava muito sobre poupar o time, mas agora você está repetindo jogadores. Samuel tá na sequência, Thiago Silva tá na sequência, Everaldo tá na sequência. Então, ao que parece, você agora decidiu dar sequência para os jogadores colocando no time principal, você escalou... Eu fui limpando todas as respostas genéricas que ele poderia dar para ele dar essa resposta aí. Mas é mais ou menos por aí. Eu estudo sempre bem os nossos adversários, procuro mais ou menos escalar a minha equipe que eu acredito que naquele jogo vai se dar bem, independente se é fora ou dentro, mas é o melhor esquema que nós achamos até então, se for com os 3 volantes. Mas aí, às vezes, muda, porque você tem que nem hoje. Hoje eu tinha 2 jogadores suspensos, Facundo e o Freitas. Então, às vezes, você é obrigado a mudar. Ou por cartão, ou às vezes por lesão. É lógico que a partir de agora, sempre que possível, manter basicamente uma base, entendeu? E procurar mudar pouco. Isso daí é uma mudança de rota, né? O Renato mudou completamente, porque até então, pega a coletiva do jogo contra o Inter, eu não sei se ele fala, mas contra o São Paulo, definitivamente ele fala assim, cara, eu tenho que rodar o time, eu tenho que saber o time, etc, eu tenho que poupar, porque o futebol brasileiro, eu chutaria que foi uma das primeiras coletivas que o Renato Gaúcho não parou para falar 2, 3 minutos sobre o calendário. E aí ele mudou a rota. Tá falando, vai completar a resposta aí. A partir de agora, o objetivo é mudar pouco o time. Ou seja, o que ele tá querendo dizer? É quase que montar 2 times. Já que ele não vai jogar com o time titular direto, é provavelmente o time principal contra o Inter, time reserva contra o Bahia, para ter o titular contra o América de Cali, por exemplo. Mudar realmente onde precisa, onde o jogador está suspenso, onde o jogador a gente acha que se jogar pode sofrer uma lesão, entendeu? Mas a espinha dorsal mais ou menos da equipe eu já tenho. Então, mas em cima disso, que a tua pergunta foi muito boa, quando estava poupando, muita gente, mas tem que definir um time, tem que jogar um time. Não tem que definir uma equipe. Até certo ponto tem que dar oportunidades para todo mundo, deixar todo mundo com ritmo. E a maior prova está aí. Tem acontecido nos outros clubes e tem acontecido principalmente com a gente, que a gente foi no Mundial, não tivemos um dia sequer de folga, e a cada 3 dias a gente tem uma decisão, e eu tenho vários jogadores no departamento médico. Então, eu só peço que vocês, antes de analisarem, que é o trabalho de vocês podem até criticar, mas analisarem o desgaste que o grupo do Fluminense vem tendo. E as lesões estão aparecendo. E essas coisas eu posso falar porque eu sou vacinado quanto a isso, que eu disputo vários campeonatos brasileiros, disputo várias Copas do Brasil, várias Sul-Americanas, Libertadores, e quando eu falo que tem que poupar de vez em quando é porque eu sei o que eu estou fazendo.
Então tá aí, departamento médico, a cada dia mais gente no departamento médico. Aí o nosso grupo vai ficando menor. E as decisões estão aparecendo a cada 3 dias. Quer dizer, o Fluminense não para. Não para. Todos os clubes, a maioria. Não estou falando só do Fluminense. Mas o Fluminense foi o time que foi para o Mundial, foi o último a voltar, e nós tivemos um dia para recuperar da viagem. E 3 dias depois nós estávamos em campo também. Então, o que eu quero dizer com isso? Eles são seres humanos. E olha que estão bem fisicamente. Estão bem tecnicamente, estão bem. Só que chega uma hora, é a mesma coisa se você jogar uma pelada a cada 3 dias. Vai chegar uma hora que o teu corpo não vai aguentar. Cada 7 dias já fica complicado já. É muito de fora das nossas viagens, para cima e para baixo, fuso horário, e agora, daqui a quarta-feira, mais uma decisão, no sábado já contra o Bahia, na terça, mais uma decisão na Colômbia, mais 6, 7 horas de voo. Quem aguenta? E aí todo mundo quer ver o Fluminense jogando bem, o Fluminense ganhando. Eu vou falar uma coisa, o Fluminense anda bem demais. Demais por todos esses problemas que a gente vem passando. Eu só vou acrescentar uma coisa aí que eu acho que envolve na análise. O que o Renato fala faz sentido. De fato, o objetivo dele era esse. Era conhecer todos os jogadores, deixar todos os jogadores com ritmo para aguentarem essa sequência agora. A gente só soube disso agora e é o que eu falo que é importante o Renato chegar na coletiva e falar. O Renato, por várias vezes, ele foi perguntado perguntas que davam a oportunidade dele dar essa resposta antes, ele não falava. O que dava a impressão é que o Renato estava poupando o jogador para jogador jogar jogo seguinte, misturando o time não tinha encontro. A minha pergunta até inicialmente era mais sobre isso, sobre se dar sequência ao Everaldo com o jogo contra o São Paulo, deixar ele em campo para o jogo contra o Inter sendo titular também e titular hoje, não faz o Everaldo ter 3 gols em 3 jogos, 3 gols nos últimos 2, mas contando o jogo contra o São Paulo. Você dar sequência para um jogador, entrosar o Everaldo com o Serna, por exemplo, que foi o que acabou rolando, como se tinha o entrosamento do John Arias com o Germancano, e favorecia muito ao ponta que ia jogar pelo outro lado quando tinha o John Arias e o Cano em campo, quando tinha o Ganso, que você entra num sistema que já está todo configurado e você é só uma peça nova. Agora, se tem um time novo a cada semana, isso fica mais difícil. Esse era o ponto que eu coloquei. E acho que o Fluminense tem que estar dando uma dedicação um pouco maior para o Brasileirão, porque perdeu 4 jogos. E perdeu 4 jogos também porque girou o time dessa maneira. Então, não tem muito o que fazer. O cobertor é meio curto. Para o Fluminense dar rodagem para os jogadores, deixar todo mundo, igual ele falou, pleno fisicamente, todo mundo com ritmo, e ele conhecer todos os jogadores, o Fluminense acabou ficando enfraquecido. Porque tem um time titular que dá para poder girar com qualidade, mas quando começa a rodar o banco e misturar muito, o time acaba caindo em qualidade e caindo em entrosamento também. Então, não tem muito o que fazer. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. E o Renato preferiu, sei lá, um dos dois aí nesse caso. Boa noite, Renato, Alex Velar Esportivo. Queria te perguntar sobre o Ganso, né? Ele teve algumas questões físicas. Queria te saber de você se ele já está pronto fisicamente para jogar os 90 minutos e também o que muda no seu time, de um time com 3 volantes e quando tem um Ganso que é um armador mais clássico, digamos assim. Tem jogos e jogos pro Ganso, eu conversei já bastante com ele sobre isso, ele é um talento, ele é um gênio, mas tem no momento que a gente começa a perder o meio de campo, eu tenho que reforçar o meio de campo. Então, a gente ganha muita qualidade quando ele joga, e muita qualidade, e a gente perde um pouco no combate. Sem ele, a gente ganha no combate e perde a qualidade técnica dele. Então, por isso que eu digo, dependendo do jogo, dependendo do que a gente precisa, mas o importante é que toda vez que eu precisei dele, ele veio e nos ajudou. Buenas noches, Renato. Deixou claro, José Fernández para el Diario AS. não joga, né? Quería te preguntar por Kevin Serna, es un jugador que te da posibilidades de jugar pela izquierda, pela direita, es un ponta clásico, como se podría falar. Ya son 4 meses desde que você voltou a Fluminense, ¿cómo puede avaliar o progresso de Kevin? O Serna, como os outros, mas principalmente são jogadores de velocidade, eu converso bastante, procuro corrigi-los, procuro mostrar sempre o melhor caminho para eles, tanto nos treinamentos como nos jogos. É um jogador que melhorou bastante, evoluiu bastante, mas todos nós temos que aprender todo dia, então ele também continua nesse aprendizagem, entendeu? Mas é um jogador importante para a gente, tem sido decisivo, tem nos ajudado. Espero que ele continue nessa fase para continuar nos ajudando a conquistarmos vitórias. Renato, a última que pensar. Renato, boa noite, Marcelo Neves, Clubesport.com. A gente viu ali no minuto final, não no minuto final, mas no final do jogo, o Thiago Silva com a mão na coxa direita. Minha pergunta é sobre ele, sobre a condição física, se já dá para ter algum panorama sobre o Thiago, se é grave, se não é grave, e um pouco aproveitando também da pergunta do Hércules da Bolha, se isso causa uma preocupação para não ter ele contra o Inter, ou pelo menos com o Hércules dá para cravar que ele vai para o jogo? Bom, você deve ser um informante orientacional. Quer saber de mais alguém ou só desses dois aí? Só isso para você? Não, vamos analisar. Vamos aguardar 24 horas. Não dá para dar um diagnóstico agora, porque precipitado, tanto para um lado como para o outro. Vamos esperar 24 horas, vamos conversar com os jogadores, vamos ver se é necessário fazer algum tipo de exame.
e a partir daí a gente tem uma definição melhor, porque logo após uma partida, independente da lesão do jogador, não adianta a gente falar que está fora, está dentro, porque a gente não sabe no dia seguinte como o jogador vai se comportar. Então vamos aguardar aí a palavra também do Departamento Médico. Ok, gente. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite. Ei, tem uma porta de gente... Cara, isso aqui cortou. É porque pô, parece que é muito errado pelo corte aqui, da forma como saiu, mas ele virou e falou que tava geral de preto. Inclusive eu, né? Na coletiva de jornalistas que estavam vestindo preto e que isso não emagrece a gente não tava emagrecendo, a gente não tava todo mundo gordo. É as brincadeiras do Renato quando o time vence, né? Dito isso, voadora no peito do like, se inscreve aqui no canal, tamo junto. Até a próxima. Valeu.